Olá, tudo bem? TV Enem está nas ruas. E você? Eu espero que continue em casa, dedicado, estudando. Mais um dia de aula para você. TV Enem. Olá pessoal, eu sou o professor Hermes Barreto e vou falar sobre a crise e a decadência do Império Romano. Para entender este processo, é necessário que voltemos ao ano de 27 a.C., quando o imperador Otaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma, discípulo e herdeiro e sobrinho também do grande Júlio César, funda o Império Romano e passa a ser sucedido por grandes imperadores. Este período, chamado de a Pax Romana, a Pax Imperial, o Alto Império, é marcado pelos governos de Nero, Calígula, Marco Aurélio, Tibério, Cláudio, grandes imperadores que marcaram o início do século I. Entretanto, a partir do século III, as coisas começam a dar errado na administração romana. Roma vê nascer na região da Judéia, a longínqua província lá na região da Palestina, a Boa Nova, o cristianismo. O apóstolo Paulo passa a mandar cartas para a Europa informando a Boa Nova. O cristianismo, então, passa a adentrar nos limites do império e conquistar corações e mentes da plebe romana. Uma religião muito popular, muito bela, por sinal. Então, com os plebeus aderindo e lutando e morrendo pelo cristianismo, os imperadores também passam a vislumbrar a possibilidade também de aceitar o cristianismo dentro de Roma, talvez até como uma religião oficial, como foi o caso de Constantino, que no ano 313 deu liberdade de culto aos cristãos. A partir de então, a partir do governo do imperador Constantino, os cristãos podem orar ou rezar à vontade em todos os limites do império. Além disso, o imperador Constantino ele também decreta a lei do colonato, uma substituição da mão de obra em crise, escravista, já em falta, com grande inflação no preço do escravo, por uma mão de obra mais servil. Colonos passam a ficar presos à terra, sob a proteção dos grandes latifundiários, dos grandes senhores. Também o imperador Diocleciano ele vai dividir, marcando uma crise política em Roma, o império em 4 partes. É a tetrarquia, fundada por Diocleciano. Mas foi no governo do imperador Teodósio que no ano 380, como um complemento ao Edito de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos, feito pelo imperador Constantino, que Teodósio decreta o Edito de Tessalônica. E neste edito, nesse documento, ele oficializa o cristianismo como a religião oficial de Roma. A partir de agora, Roma é cristã, Roma é católica. Mas o que aflige realmente os romanos são justamente os problemas para além de suas fronteiras do rio Reno e do rio Danúbio, uma região conhecida como a Germânia. Nesta região, diversos povos, chamados de povos germânicos, que tinham uma agricultura bem pioneira, uma agricultura, um seminomadismo, uma agricultura rudimentar, e viviam para os limites do rio Reno e do rio Danúbio. Eram chamados de bárbaros, pois não falavam latim, a língua oficial de Roma. Entretanto, esta barreira germânica que impossibilitava Roma de adentrar nas áreas da Germânia e adquirir novos escravos, dentre outros fatores, vai levar ao que nós chamamos de uma crise escravista. Falta de escravos e a inflação também no preço do escravo passa a ser uma característica geral em comum na força produtiva, na mão de obra romana. Roma, então, passa a viver uma crise produtiva. Sem escravos para trabalhar, a produção declina bastante. E uma crise produtiva vem acompanhada, consequentemente, de uma crise militar.
Teodósio também ele vai ser responsável por dividir o Império Romano entre o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Existe também, dentro desse contexto final do Império Romano, a chamada crise e decadência do Império, que a partir do século III colocou em xeque a unidade imperial romana, essa possibilidade das invasões bárbaras. As fronteiras fragilizadas devido a essa crise escravista que gera uma crise produtiva, uma crise econômica e, por consequente, uma crise militar, gerando a anarquia militar no exército romano. O exército, muito ligado ao imperador, passa também a ter problemas políticos. Dos últimos imperadores do século III, tivemos a morte de vários deles de caráter violento, uma morte violenta para a maioria dos imperadores. Poucos terminaram seus mandatos. Entretanto, a pressão de um povo asiático que vivia em cima de seus cavalos, que passam a pressionar esses povos germânicos, que sem ter para onde ir, passam a migrar. São as chamadas migrações bárbaras, migrações germânicas. Vale aquela frase, pessoal: o Império Romano não foi assassinado pelos bárbaros, morreu por suas próprias doenças, e os bárbaros germânicos apenas devoraram suas carniças. Diversos povos que viviam para os limites do Reno e do Danúbio passaram então a migrar, inicialmente de forma pacífica e depois de uma forma mais voraz, com mais violência. Passam a adentrar nos limites do Império Romano, fugindo desses ferozes hunos, esses povos asiáticos, que chegavam ali na região da Germânia, e inclusive também adentravam em certas horas os limites do Império Romano. Os germânicos, então, passam a saquear cidades da região romana. E essas cidades são saqueadas por grandes líderes como Genserico, Alarico, mas foi justamente no ano de 476 depois de Cristo, quando as tropas germânicas dos povos chamados de Érulos, lideradas pelo rei Odoacro, que saqueiam a cidade de Roma, colocando o período antigo em seus tempos finais. Com o saque de Roma e a queda do Império Romano por Odoacro, rei dos Érulos, em 476 depois de Cristo, nós chegamos ao fim de um período conhecido como Antiguidade. A Antiguidade clássica cai juntamente com o Império Romano. E as características como ruralização, como servidão, que vão surgindo nesses tempos finais do Império, passam a caracterizar uma nova fase da humanidade. É a Idade Média, é o mundo medievo, é a longa noite dos 1000 anos, um período em que a Europa esteve adormecida em seu longo sono feudal. É a Idade das Trevas que está se consolidando com a crise, a decadência e a queda do Império Romano do Ocidente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. E aí, meu jovem, tudo bem? Tudo bem? Pré-universitário. E aí, gente, vocês estão bem? Professor Mauro aqui, negão da Química. Tamo junto em mais uma aula. E hoje vamos falar a respeito dos aromáticos, os compostos aromáticos. Com certeza você já ouviu falar pelo menos um deles, eu não tenho dúvida. Alguém já ouviu falar do benzeno? Um dos principais compostos que caracterizam tal classe. E a gente vai estudar sobre essa classe hoje, certo? Vamos comigo aqui, todo mundo, ó. A definição: os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos que possuem um ou mais anéis benzênicos, olha aí, ou núcleos aromáticos. Um anel benzênico é formado por 6 átomos de carbono ligados em uma cadeia fechada com ligações duplas e simples intercaladas, conforme as representações que a gente vai ver a partir de agora. Ó. Vocês podem observar aqui, gente, que eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples, caracterizando assim a fórmula molecular C6H6 referente ao benzeno. Então eu tenho aqui, ó, 3 formas de representar esse principal composto de tal classe. Me refiro aos aromáticos, certo? Então observem que eu posso representar aqui de forma bem visual, bem nítida, as 3 duplas ligações intercaladas, alternadas. Eu vou falar já já o porquê dessa alternância. Pode ser representado estruturalmente, simbolicamente, assim também,
ou, como você já está acostumado, apresentado de forma estrutural. E aí, algo interessante que me chama a atenção, você que está me conhecendo agora, né? Logo a gente tem uma história daqui por diante. Eu sou amante dos quadrinhos, principalmente quando eu vejo o cinema acertando, vale ressaltar, fazendo uma conexão, fazendo um link interessante entre os quadrinhos, trazendo essa realidade dos quadrinhos para o universo cinematográfico, por exemplo. Show de bola, eu acho muito massa. E tem determinados filmes, eu não vou citar alguns para ninguém dizer que eu estou fazendo propaganda, mas tem alguns então que me chamam a atenção diante de toda a tecnologia, diante do enredo. Você percebe que a tecnologia está completamente inerente. Por exemplo, aos trajes dos super-heróis. E aí eu trouxe, desculpa, eu trouxe aqui uma certa evolução, gente, dos trajes voltados para o Homem-Aranha. Faz parte com certeza aí do teu universo, da tua infância, sem dúvida nenhuma. E esse cara hoje então tá ali, o traje, digamos que o mais atual, no último filme, no Ultimato, onde ele então ganhou de fato uma armadura. Logo, curioso como eu sou, espero que você também seja, a curiosidade respalda a ciência. Diante disso, eu pude perceber que alguns trajes estão diretamente ligados a uma composição química especial, a determinados elementos ou compostos que trazem uma certa versatilidade, que trazem determinadas especificações para aquele traje. Seja a resistência, seja a resiliência, seja então o poder de absorver energia ou de liberar energia, independente. Não vou entrar nesse mérito, eu quis então apenas trazer para vocês essa concepção e que vocês reflitam um pouco, pois o cinema em si nos traz muito conhecimento de forma completamente dinâmica, de forma bem mais atraente, certo? Então vamos nós. E aqui eu tenho, gente, a estrutura que está revolucionando a ciência, o grafeno. Eu vou falar sobre ele. O revolucionário grafeno. Grafeno é o material mais fino do mundo, até então. Consiste de uma camada bidimensional, 2 dimensões, de átomos de carbono organizados em estruturas hexagonais, cuja altura é equivalente a de um átomo. Gente, o grafeno apresenta proporções, espessuras atômicas. O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono. Talvez você lembre que lá no primeiro ano do ensino médio, lá no iniciozinho do ensino médio, você viu um conteúdo voltado para a alotropia. Logo, você deve lembrar então dos alótropos do carbono. O carbono grafite, o carbono diamante, o nanotubo, o fulereno. Caso você não lembre agora, te peço com todo carinho, por favor, dá uma pesquisada, dá uma pesquisada lá nos alótropos do carbono. Isso é importante, viu? Então aqui então, ó, as estruturas aí representadas do grafeno, esse cara revolucionário, diretamente voltado para o campo da medicina, da biotecnologia, da tecnologia em si. Então esse cara está revolucionando a ciência atualmente. Por favor, pesquisem a respeito dele. Ressonância dos aromáticos. Voltando de forma específica, dizemos que essas ligações são ressonantes ou realizam ressonância, pois é possível mudar os elétrons das ligações π sem mudar a posição dos átomos. O benzeno é um líquido incolor, volátil e inflamável, o principal representante de tal classe que estamos vendo, os aromáticos. Ele é também o hidrocarboneto aromático mais importante, sendo usado como matéria-prima de plásticos, corantes, medicamentos, detergentes, loções, adesivos, borrachas e tintas. Então dá para perceber, gente, toda a versatilidade que esse composto tem nos mais variados ramos da indústria, não só da petroquímica, viu? Tá aí então a representação dele. Fiz questão que você perceba a presença aqui, ó, das 3 duplas ligações alternadas, caracterizando assim a ressonância. Por muito tempo, cuidado, viu? Por favor, cuidado. Por muito tempo, o benzeno foi usado também como solvente orgânico. Entretanto, atualmente, sabe-se que ele é um composto extremamente tóxico, cuja inalação pode causar náusea, parada respiratória e cardíaca. Em casos de exposição prolongada aos vapores do benzeno, pode ocorrer uma doença chamada benzenismo, uma intoxicação crônica que afeta o sistema nervoso central e a medula óssea, levando a alterações sanguíneas, como a leucemia. Uma das características de muitos compostos aromáticos, inclusive, é que eles são tóxicos e bastante nocivos. Gente, o termo aromático
Já dá a ideia então que são compostos que apresentam um aroma específico. Logo, se tem aroma, eu terei substâncias ou moléculas gasosas as quais estão em contato direto com as minhas narinas. Então observem, percebam que inalar determinados gases, determinados compostos, a depender da sua composição, é necessário então ter muito cuidado, pois pode trazer algumas consequências. A principal fonte de obtenção natural dos aromáticos é o alcatrão de hulha. A hulha é um tipo de carvão mineral formado pela fossilização ao longo de milhares de anos da madeira soterrada em camadas profundas da terra. Esse tipo de carvão é bastante rico em carbono, está diretamente ligado então aos nossos minerais, ou no Brasil apresenta uma riqueza gigantesca. E a hulha é riquíssima em hidrocarbonetos. A nomenclatura, gente. Os hidrocarbonetos aromáticos não seguem as regras comuns, gerais, determinadas pela IUPAC, pois eles possuem uma nomenclatura particular, própria. A única semelhança é que terminam com eno, conforme pode ser observado nos exemplos a seguir. Por favor, preste atenção. Ó. Temos aqui o benzeno, o pireno, naftaleno. Esse naftaleno você conhece vulgarmente como naftalina, certo? Aquelas bolinhas brancas, geralmente utilizadas em banheiros, em armários antigos para diminuir o risco ou a aparição de traças e baratas. Temos o perileno, o antraceno, altamente cancerígeno, o coroneno e o fenantreno. Bem, boa parte deles apresentam residual, apresentam um poder cancerígeno muito elevado, pois são produtos, por exemplo, da combustão do tabaco, são produtos também da combustão ou da queima de combustíveis fósseis. Então, gente, são compostos que aparecem com certeza na tua prova, que irão aparecer, e é necessário que vocês os conheçam. Além disso, os hidrocarbonetos aromáticos também não possuem uma fórmula geral. Guarda, viu? Os aromáticos não apresentam uma fórmula geral. E a nomenclatura eu tenho aqui, ó, a localização, nome da ramificação, da mais simples para a mais complexa e benzeno. Para nós adiantarmos, a compreensão é bem tranquila, vê só, carbono 1, carbono 2. Então aqui ficaria 1, 2, dimetil, ROI 2 radicais iguais, dimetil, benzeno. Carbono 1 e 3, 1, 3 dimetil, carbono 1 e 4, 1, 4 dimetil. Lembrem que a contagem, segundo regras da IUPAC, é sempre buscando a menor soma, o menor número. E aqui então a segunda maneira de indicar é utilizar então alguns prefixos, o orto, meta e o para. O prefixo orta está diretamente ligado à posição 1 e 2, que eu posso substituir apenas pelo O, abreviando. A posição 1 e 3 está diretamente ligada à posição meta, 1 e 3, e a posição para é o carbono 1 e o carbono 4, que eu posso substituir então pelo P. Boa, gente! Então, para finalizarmos, as reações em aromáticos. Temos a substituição em aromáticos, as duas principais. Uma é chamada de alquilação, pois lembra então radicais derivados de hidrocarboneto, e a outra é a acilação. Como você lembra, ácido, está diretamente ligado aos ácidos. Temos então aqui, ó, aqui eu tenho uma nitração, onde o ácido nítrico, a hidroxila dele vai juntar-se com o hidrogênio, saindo do benzeno, formando a água, e aqui eu tenho um grupo nitro, ligado então ao benzeno, formando, claro, o nitrobenzeno. E aqui eu tenho a acilação, onde é possível perceber que o ácido, ele vai então perder uma parte desse ácido, ou melhor, o cloro vai sair do composto, ligando-se ao hidrogênio, formando o ácido clorídrico, e assim eu terei uma reação caracterizada e chamada de acilação. Certo? Muito bem, gente. Mais uma aula então dada. Valeu, agradeço demais a atenção de todo mundo. Por favor, continuem mantendo as medidas preventivas quanto à segurança de vocês, e logo logo tudo isso vai passar, certo? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu, gente! Olá! E aí, tudo bem? Bom, já que a gente falou no vídeo anterior sobre profissões e escolhas, então eu vim aqui falar sobre a profissão que eu escolhi para mim. Eu sou jornalista, mais especificamente me formei em comunicação social com ênfase em jornalismo, que é o tipo de curso oferecido aqui na Bahia em jornalismo. Depois fiz pós-graduação em comunicação estratégica na Universidade Federal da Bahia e sempre me mantenho estudando, seja fazendo cursos rápidos ou então cursos mais longos de especialização,
Geralmente, ou eu faço algo que eu gosto e complementa a minha área de atuação. Por exemplo, eu trabalhei a vida toda em televisão como repórter e também como apresentadora. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz recentemente um curso de expressão corporal, que também me ajuda em outras vertentes da comunicação. Ou então sejam cursos menores, que não são da minha área hoje de atuação, mas são dentro da minha carreira de comunicação. Sabe por quê? Comunicação é um leque enorme. Quando a gente fala em comunicação e jornalismo, a gente não precisa se prender só a isso. Comunicação social faz parte das atividades dentro da área de humanas. E como toda atividade dentro da área de humanas, tem um leque enorme e muito subjetivo no qual você pode atuar. Uma pessoa formada em comunicação social com ênfase em jornalismo, ela pode ser repórter, seja de televisão, de rádio, de jornal, de revista. Ela pode ser editor, ou seja, aquela pessoa que corrige o texto, seja o texto para ser gravado em televisão e em rádio, o texto para ser impresso em um jornal, para ser publicado em um site. A pessoa pode ser a produtora, que é a pessoa ali que investiga as histórias antes de mandar um repórter para ir a fundo, porque não dá para ficar tendo muitas tentativas, perder muito tempo com isso, já que a matéria gira, as coisas precisam ser rápidas. Você pode ser um pauteiro, que é aquela pessoa que estrutura a pauta que o repórter vai sair para a rua. Você pode ser um editor-chefe, diretor de jornalismo, mas existem muitas outras coisas e áreas de atuação. O jornalista pode ser, por exemplo, assessor de imprensa, que é aquela pessoa responsável por fazer o contato entre a imprensa e um cliente. Por exemplo, sugerindo pautas sobre a empresa a qual você está assessorando. Aí você vai cuidar da questão da imagem dessa empresa, fazer esse intermédio, colocá-la na mídia, posicioná-la bem socialmente. Você pode fazer media training, que é treinar pessoas que representam instituições ou pessoas físicas que estão sempre à frente da mídia, para que elas falem da maneira correta, para que elas, mais do que falar da maneira correta, dicção, postura, etc., para que elas se comportem de uma maneira correta, a fim de passar sua mensagem com segurança, com credibilidade, aumentando a autoridade da pessoa e da instituição que ela representa, além de reforçando a boa imagem. Você pode também, por exemplo, trabalhar com a área que eu fiz especialização, comunicação estratégica, voltada para empresas, para marcas, para gerir a comunicação de uma empresa interna e externamente, porque, veja só, comunicação hoje é um ramo importantíssimo em qualquer área, de qualquer profissão. Uma grande empresa de alumínio, por exemplo, precisa ter um bom setor interno de comunicação para que a comunicação flua, para que os problemas sejam minimizados, para que as crises sejam minimizadas, para que, por exemplo, todos os funcionários recebam da mesma maneira um informe de um diretor, ou para que os funcionários se façam ouvidos pelo diretor e isso ajude a fluir com o trabalho, para reforçar, por exemplo, a imagem daquela empresa perante a sociedade. Tudo isso faz parte de uma comunicação que trabalha dentro daquela empresa. E acredite, a maior parte dos melhores empregos na área de comunicação estão nas empresas, na área justamente administrativa da comunicação. Não estão em televisão, não estão em rádio, não estão em revista. As pessoas que conseguem ter uma carreira bem-sucedida financeiramente em televisão são muito poucas comparado às pessoas que conseguem ter, por exemplo, um bom salário relativamente ao mercado em grandes empresas, fazendo a parte da gestão da comunicação de grandes empresas. Há um leque enorme de atividades. Você pode ser também mestre de cerimônias, ou seja, apresentar grandes cerimônias. Geralmente freelancers fazem isso. Você pode ser fotógrafo, sim, você estuda fotografia em jornalismo. Você pode também migrar para outras áreas da comunicação social, porque você estuda comunicação social, pode ser com ênfase em jornalismo, pode ser comunicação social e marketing. E aí você vai trabalhar com a área do marketing, que é uma área que cuida mais da elaboração criativa da comunicação, seja interna ou externamente. Marketing significa comércio, significa mercado, que significa o quê? Venda. É algo que você busca alcançar
um stakeholder, que a gente chama, que é um cliente, não necessariamente para efetuar uma venda financeira, mas, de certa forma, para vender a sua imagem, vender o seu serviço, vender o seu produto, vender a sua ideia àquela pessoa. Isso não necessariamente é monetização, isso pode ser simplesmente o convencimento, e essa é uma das pequenas áreas que o marketing trabalha. Hoje em dia se expandiu demais o marketing digital ao marketing de conteúdo, que é voltado só para o tipo de conteúdo que você produz, que você agrega. Fazer o marketing não pela publicidade, pelo comercial simplesmente, mas o marketing trazendo conteúdo, trocando com as pessoas. Eu te dou o conteúdo e você me dá o que eu quero, seja informação, seja dinheiro, seja audiência. E a publicidade, que é 100% voltada para a venda de produto, de serviço, mas para a venda para o público ou para o cliente que ele quer alcançar. Então é uma infinidade, são muitos os ramos de atuação da comunicação e todas as áreas precisam da comunicação, não tem jeito. No mundo de hoje, em que a gente está imerso na tecnologia, imerso no digital, imerso na comunicação, e cada vez mais as pessoas fazem as coisas por si só, têm mais autonomia, é necessário também dominar comunicação. E por que não a comunicação com psicologia? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, @pauliane_araújo, a junção que é a comunicação e a psicologia. Afinal, comunicação se faz sim através da psicologia também. Então, espero ter tirado um pouquinho da dúvida de vocês, para quem quer seguir aí na área da comunicação, mas você pode ir a fundo e buscar o pai da comunicação moderna e digital, a internet e o Google. Então é a mãe, a internet, e o pai, o Google. Uma brincadeira aí, só para descontrair um pouquinho. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau. Olá, galera, tudo bem? Estamos de volta. Lembra que a gente está estudando o mundo atual, século XX, para entender o século XXI, os dias atuais da nossa história. E a gente hoje vai fazer exercício, tá? Separei duas questões aqui, uma de verdadeiro e falso, embora a gente saiba que não é modelo do Enem, mas vocês vão ver que bacana que é para poder a gente estudar um pouco sobre a Guerra Fria e uma outra questão, mais estilo Enem mesmo, para poder a gente trabalhar. Vamos nessa então? Primeira questão diz assim: sobre o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que são verdadeiras e falsas. No contexto da Guerra Fria, a doutrina Truman pregava o auxílio econômico e militar norte-americano a qualquer país que se visse ameaçado interna ou externamente pelo comunismo. Ô, Ricardo, não era só econômico? Não, presta atenção. Era econômico o Plano Marshall e era militar a OTAN. Mas ele está falando da doutrina Truman, que consegue amalgamar as duas coisas. Então é verdadeira a proposição. Porque ele está falando da doutrina Truman, o espírito de combate ao comunismo. Proposição verdadeira. Vamos para a próxima. Uma política mais pragmática, com alianças mesmo entre países da OTAN e do Pacto de Varsóvia, era um dos objetivos norte-americanos. Ele está falando lá da Guerra Fria. Não, não é não. É falso. Porque, na verdade, ele está tentando te confundir. Como hoje existem países que antes eram do Pacto de Varsóvia e que fazem parte hoje da chamada OTAN, então eles estão tentando te atrapalhar. A proposição é falsa, bem falsa. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América organizaram o Plano Marshall para a Europa, objetivando recuperar economicamente os países devastados pela guerra. Muito bem. Queria lembrar vocês que o Plano Marshall foi usado para os países europeus, mas que nós temos outros planos econômicos que os americanos desenvolveram. A Aliança para o Progresso, que era um plano econômico e social ao mesmo tempo de ajuda aos países do terceiro mundo, estimulando o que se chama de política da boa vizinhança. O Brasil, inclusive, recebeu ajuda disso, né, nessa época, ajuda norte-americana, medicamentos, livros didáticos e tal, e com o Japão, que foi o Plano Colombo. Essa proposição é bem verdadeira. A divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial expressa a bipolaridade gerada pelo antagonismo leste-oeste. Até aí tá beleza. Mas lembra que você tem que ler sempre a proposição até o fim, hein, cara? Preste atenção. Por outro lado, o uso da tecnologia termonuclear foi colocado distante da possibilidade militar, o que tranquilizou o mundo, afastando a chance de um conflito direto entre Estados Unidos
União Soviética, que louco, muito falso. O clima da Guerra Fria era um clima de tensão permanente, de que a qualquer momento o mundo poderia entrar em uma hecatombe. Eu vou falar a verdade, tá? Aqui do alto dos meus 53 anos, nem parece, eu sei, lembra, no máximo, 52 e 11 meses, né? Não tem um cara de 53 ainda, mas no meio dos meus 53 anos, eu, cara, vivi a Guerra Fria, eu sou filho da Guerra Fria. Eu me lembro que os programas, os jornais, a gente era até meio proibido de assistir, porque era sempre um clima, o mundo vai acabar. A qualquer momento, o holocausto nuclear vai destruir o planeta. E o episódio mais tenso de todos, que foi o episódio dos mísseis soviéticos em Cuba. Esse foi o clima de caos. Todo mundo tinha certeza que o mundo ia acabar ali. Foram dias que o mundo ficou sob a expectativa de uma hecatombe nuclear. Então a proposição é muito falsa. Mas eu queria lembrar que tem uma coisa muito verdadeira nessa proposição, que fala sobre a divisão da Alemanha. Olha aí, ó. A gente falou na aula passada, né? Sobre a divisão do mundo e tal, e que Berlim acabou representando bem isso. Olha aí as imagens da construção do Muro de Berlim. Então, quero lembrar vocês, a construção do Muro de Berlim no início dos anos 60 é a representação máxima da tensão da Guerra Fria. Enquanto que, por outro lado, a derrubada do Muro de Berlim representa o fim da Guerra Fria. Isso já é um outro papo lá para adiante, que é já, né, entre os anos 80 e os anos 90, aquela transição que representou o fim da bipolarização do mundo e o início da chamada multipolarização. Mas vamos voltar para a proposição? A proposição é falsa, porque diz que não existia tensão nuclear. Existia sim, tá? Então vamos nessa. Com a Segunda Guerra Mundial, fortaleceu-se o bloco das repúblicas populares da Europa do Leste, chamado Leste Europeu, socialista, o que gerou a Guerra Fria entre os Estados Unidos. Aí está com letra minúscula, porque ele está falando de um fenômeno, né, não do fato histórico. Levou uma Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Massa, perfeito. A Guerra Fria foi trazida, olha aí já com letra maiúscula, para o interior do sistema americano com a instalação de mísseis russos em Cuba, criando uma tensão internacional de grande gravidade. Absolutamente verdadeira essa proposição. Completamente verdadeira. Vamos lá. No mundo do pós-guerra, o choque de interesses continua e o mundo permanece dividido, apesar das tentativas feitas para a manutenção da paz. Está falando do pós-guerra? Nesse período, a emancipação da África do Sul realiza-se com um caráter marcadamente revolucionário. Muito falso. Isso é um outro tema de colonização, África, mas eu queria lembrar a vocês que é falso. O processo de independência da África do Sul se deu de forma pacífica. O problema que veio depois, né? Que foi o apartheid que se estabeleceu, proposição falsa. Vamos lá. O Mercado Comum Europeu, o MCE, tem por objetivo específico promover a integração econômica dos países da Europa Ocidental. Muito bem, eu vou contar essa história para vocês. Isso é um tema que a gente também vai estudar, que são os blocos econômicos, já bem lá no final do curso, né? Globalização, blocos econômicos. Mas eu queria lembrar a vocês uma coisa. Essa proposição é verdadeira porque os países europeus não queriam ficar submetidos, dependentes dos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles estabeleceram uma política além da ajuda do Plano Marshall, uma política que lhes garantisse uma certa independência. Foi assim, moçada, que foram criadas as chamadas organizações supranacionais. Então é a junção do Plano Marshall com essas organizações, o Mercado Comum Europeu, Europa dos Seis, Benelux, que vai redundar na União Europeia, bem depois que ajudaram os países europeus a se recuperarem. Beleza? Ah, vocês conhecem essa música, com certeza. Geração Coca-Cola. Lembrar vocês que essa é uma música do Legião Urbana, que diz, entre outras coisas, que nós somos submetidos ao domínio cultural dos Estados Unidos. Coca-Cola. E aí a questão foi feita em cima disso daí. Olha que bacana, da letra dessa música. Os versos da canção se referem à influência dos Estados Unidos na sociedade brasileira, em referência
essa referência, aliado aos conhecimentos sobre a evolução histórica norte-americana, a partir da sua emancipação política lá no século XVIII e de sua influência na América Latina ao longo dos 2 últimos séculos até os dias atuais, permite afirmar: o processo de independência das 13 colônias foi pacífico? Não, foi guerra, cara. Já vou botar logo aqui o falsozão aqui. A guerra de independência dos Estados Unidos, por contar com o apoio da metrópole, interessado em adquirir novos mercados para os produtos industrializados, entre a burguesia em ascensão e a população de ex-escravos, libertados pelo novo governo. Totalmente errado. Lembrar que a abolição da escravatura nos Estados Unidos só vai acontecer muito depois, o que é uma incoerência, né? Que se cria um país democrático, mas que mantém a escravidão. O Plano Marshall, aplicado pelos Estados Unidos e os países da América Latina, não vou nem ler o resto, tá? É falso, foi a Europa, cara. Para a América Latina foi a Aliança para o Progresso. Vamos nessa. O macartismo, estão lembrados? A perseguição aos comunistas, aquele clima, caça às bruxas, promoveu o êxodo em massa de intelectuais e artistas para países da América Latina. Não, para a Europa. Tem um filme muito bacana chamado Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que fala sobre essa migração de intelectuais americanos para a Europa e particularmente para a França, Paris, que se tornaram disseminadores da cultura norte-americana na América Central e do Sul, muito falsa. A 4 diz assim, o governo de John Kennedy instituiu o programa Aliança para o Progresso, que através de investimentos e doações pretendeu evitar a expansão de movimentos revolucionários defensores da ideologia socialista, como aconteceu em Cuba. Muito verdadeira. E lembrar que muita gente alega que esse foi um dos motivos do assassinato do John Kennedy. Uma das cenas mais dramáticas da história recente do mundo. Ele foi morto em Dallas, né? Assassinado. E até hoje há uma teorias da conspiração, de que ele teria sido morto por setores ligados ao próprio governo americano. Eu não vou botar o vídeo, é uma cena meio chocante. Para quem se sentir preparado, dá uma pesquisada, dá uma olhadinha depois, que é a cena da hora que ele recebe, ele é alvejado no peito, depois na cabeça, uma cena bem dolorosa, né? Como a gente tem que evitar certas coisas que provoquem gatilhos, que despertem sensações desagradáveis, mas a morte do Kennedy foi um momento muito chocante da história no início dos anos 60. O apoio do governo norte-americano ao movimento sandinista, era um movimento de tendência marxista, não pode ter sido apoiado pelos Estados Unidos. Ocorrido na década de 60 do século XX, reprimiu a ascensão ao poder dos guerrilheiros. Falso, até porque o movimento sandinista ele acabou, né, chegando ao poder e depois foi derrubado com apoio financeiro dos Estados Unidos. Ok? Massa, cara. Fechamos aqui 2 questões. Foi legal, né? E aí a gente volta na próxima para falar sobre os eventos da Guerra Fria, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, né? Retomar um pouquinho de Revolução Cubana, entender o que aconteceu nesse clima desses quase 40 anos de muita tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Paz para vocês. A gente se vê na próxima. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura, especialmente um assunto importante para o campo da literatura, que é vanguardas europeias. Vamos tratar um pouquinho sobre esses movimentos artísticos que aconteceram na Europa no início do século XX. Para entender as vanguardas, nós precisamos pensar um pouquinho nesse contexto de produção, né? No início do século XX, a Europa está passando pela iminência, né? Pela ameaça de uma possível Primeira Grande Guerra, que de fato vai acontecer a partir de 1914. E esses movimentos eles vão ser exatamente uma tentativa de renovação no campo artístico, de ruptura com o que estava sendo feito até então no campo das artes. Por isso que a própria nomenclatura já é imbuída dessa ideia. Vanguardas vem da expressão francesa avant-garde, que é uma referência a pessoas, a militares que estavam ali à frente das tropas, né, dentro de um contexto de batalha. Então, as vanguardas vão ser exatamente esses movimentos artísticos que estão à frente, que estão pensando para além do seu tempo. Então, vão propor exatamente uma ideia de renovação da arte produzida até então, já que o século XX vai trazer um novo cenário, uma nova roupagem, uma nova realidade política, social e a arte também, obviamente, por ser fruto desse contexto. Afinal de contas, o artista ele é fruto de uma realidade, né? E o que ele produz também vai ser, né? Vai ter reflexos dessa realidade.
Então, as vanguardas, elas vão exatamente ser, ser movimentos, né, artísticos que vão trazer esse cenário aí do início do século XX. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais o que foram, né, as 5 vanguardas mais importantes. O futurismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo e o expressionismo. Esses foram movimentos, né, muito importantes para o campo da arte no início do século XX, que, por sua vez, vão se espalhar, né, mesmo sendo as vanguardas europeias, vão se espalhar para muitas partes do mundo e vão chegar, inclusive, aqui ao Brasil, influenciando nossa arte, né, influenciando para que acontecesse a primeira Semana de Arte Moderna e, consequentemente, o modernismo brasileiro. Dessas vanguardas, né, vamos comentar um pouquinho, entender um pouquinho o que foram elas. Vamos começar não exatamente por uma ordem cronológica, vamos começar pelo futurismo, né? O Manifesto Futurista foi lançado no jornal francês em 1909 pelo intelectual italiano Filippo Tommaso Marinetti. O que ele propunha? O que o Marinetti propunha nesse manifesto e, obviamente, para o movimento futurista? Uma renovação, uma desconstrução, uma ruptura com o campo das artes, né, anteriormente produzidas. Então, é uma visão de que o passado deveria ser desconstruído. É uma ruptura com tudo aquilo que remetesse à arte clássica, à arte acadêmica. Inclusive, no manifesto, ele vai falar sobre a necessidade de romper com estruturas como museus, bibliotecas, vai propor a guerra como uma possível higiene do mundo, é uma única higiene do mundo, na verdade. Então, por causa dessas questões políticas mais polêmicas, inclusive, o movimento depois vai perder um pouco de força, inclusive, principalmente depois da relação do Filippo Marinetti com o campo político do fascismo, né, a figura de Mussolini. Então, o que o futurismo pregava era exatamente uma arte de ruptura com o passado e que olhasse para o futuro, né, que olhasse especialmente para esse mundo de movimento, né, do automobilismo, da velocidade, que era o que se via nesse início do século XX. É um movimento de grande euforia em relação a esse cenário, né, de transformação, de modernidade. Então nós vamos notar nas obras produzidas no futurismo essa noção de velocidade, né, de aclamação em relação ao mundo urbano. Um exemplo, para a gente visualizar um pouco dessas características, é a obra do pintor italiano Giacomo Balla, O Voo das Andorinhas, em que a gente nota essa noção de velocidade muito bem empregada dentro dessa tela. Após o futurismo, pensando aqui numa relação de proposta de desconstrução com o que estava sendo, né, feito até então, nós temos outra vanguarda que é o dadaísmo. O dadaísmo vai ser uma vanguarda de muita descrença, digamos assim, em relação ao que estava acontecendo na Europa, né, já em plena Primeira Guerra Mundial, e vai ser um movimento de grande crítica a esse cenário. Inclusive, o próprio nome do movimento, né, Dada. O que significaria Dada? Segundo o seu mentor da nomenclatura, o Tristan Tzara, um dos seus líderes, não significaria nada. Era falta de lógica, era falta de sentido, porque era exatamente isso que o movimento pregava. Uma crítica à falta de lógica, à falta de sentido de um mundo que passava por uma primeira grande guerra mundial. O dadaísmo vai ser um movimento de grande crítica em relação a esse cenário e vai trazer esse ilogismo, esse universo estilhaçado, né, para exatamente o campo das artes. Um texto muito famoso, né, do Tristan Tzara, né, produzido no dadaísmo, é aquele uma receitinha para fazer um poeminha dadaísta. Seria pegar, né, palavras aleatórias em uma notícia de jornal, jogar dentro de um saco, retirá-las, e a partir daí você teria, anotando as palavras que seriam tiradas desse saquinho ali, né, um poema dadaísta. Então, é exatamente a noção de falta de lógica, de questionamento de valores artísticos. Inclusive, dentro do dadaísmo, o ready-made, né, pensado pelo francês Marcel Duchamp, foi muito importante porque era um estilo dentro do dadaísmo que pregava tirar um objeto do seu uso cotidiano, né, fazer algum tipo de transformação, colocá-lo no campo das artes e propor que a partir dali ele seria um objeto artístico. Nada mais é do que uma ação artística, uma intervenção artística de provocação,
de provocação, inclusive, ao próprio conceito de arte, né? Uma das obras muito importantes, né, desse modo de fazer arte, dos ready-mades, vai ser exatamente Fonte, que é quando Marcel Duchamp, né, em 1917, pega um mictório, inverte, e a partir dali ele expõe essa obra em Nova York e diz que é uma obra de arte. Então a gente percebe aí o questionamento, né, o ilogismo desse mundo, né, que enfrenta uma guerra, que o dadaísmo está exatamente criticando, está fazendo com que as pessoas pensem. Um outro movimento, né, vanguardista muito importante vai ser o cubismo. O cubismo que surge a partir, né, de uma exposição. Claro que existem seus precursores, aqueles artistas que influenciaram no surgimento do movimento, mas vai ser a partir da figura do Pablo Picasso e sua exposição feita em Paris em 1907 que a gente vai entender melhor o que foi o movimento cubista. O cubismo, pelo próprio nome, a gente compreende a relação com o campo da geometria, né? Vai ser um movimento artístico que vai se utilizar agora, né, de uma linguagem não mais clássica, né? As vanguardas vão exatamente romper com essa noção de pintura clássica, de pintura tradicional, de pintura acadêmica, ou seja, daquela pintura feita dentro das academias de belas artes que pregava, acima de tudo, uma noção de realidade. É aquela pintura que se aproxima, digamos, da fotografia, né? Então, o movimento cubista vai exatamente se utilizar das formas geométricas para, através disso, dar para o espectador uma noção de, mesmo num único plano, uma noção de várias perspectivas de uma mesma imagem, né? Então, a gente percebe aí o quanto que esse movimento artístico vai renovar com a ideia de arte que se tinha até então. Dois outros movimentos, né, vanguardistas muito importantes vão ser o expressionismo. Inclusive, o expressionismo vai trazer uma certa crítica, né, um movimento que surge na Alemanha, vai trazer uma certa crítica em relação ao impressionismo, que já tinha sido um movimento ocorrido na Europa no final do século XIX, que vai quebrar com a noção de pintura tradicional, mas o expressionismo traz uma certa crítica em relação ao impressionismo, porque o impressionismo é um movimento da pintura que vai privilegiar, por exemplo, em primeiro plano, a noção de passagem de tempo, enquanto que o expressionismo vai privilegiar as emoções do artista, é o interior do artista, né? É colocar para fora as angústias, as dores, as tensões desse artista dentro da pintura que importa para o impressionismo. Uma boa referência para a gente pensar o expressionismo, na verdade, né? Uma boa referência para a gente pensar o expressionismo é a pintora brasileira Anita Malfatti, que estudou há algum tempo na Europa, né? Estudou na Alemanha, morou na cidade de Berlim, depois estudou nos Estados Unidos, fez sua exposição no Brasil e traz, inclusive, muitas influências do expressionismo, que vai quebrar com essa noção de belo, de feio. O que importa é expressar esse interior, esse íntimo desse artista. Por fim, né, o surrealismo, que vai ser uma vanguarda que vai sofrer forte influência dos estudos psicanalísticas, né, da psicanálise de Freud, e que a gente vai encontrar exatamente dentro do surrealismo essa noção de que nós não somos, o homem não é apenas o consciente, o subconsciente, o inconsciente, esse nosso lado, né, irracional, deveria ser posto também dentro do campo das artes. É por isso que a gente vai encontrar nas obras do Salvador Dalí, por exemplo, um dos grandes, né, nomes do surrealismo, essas pinturas que vão trabalhar exatamente o universo do subconsciente. O homem precisa ser pensado como um todo. E esse todo engloba, inclusive, né, o nosso subconsciente até então, né, pouco tempo atrás, na época do surrealismo, revelado pelo estudioso Sigmund Freud através dos estudos na psicanálise. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais das vanguardas, o que elas significaram para o campo das artes no início do século XX e que vocês tenham entendido também um pouquinho do que foi, né, cada um desses movimentos aí. Até breve!
Salve, salve, galerinha! Eu sou Cíntia Lima, professora de Humanidades, e voltei para fazer mais uma aulinha super bacana para vocês nesse projeto incrível que é a TV Enem. Um beijo para você que esteja em qualquer lugar desse país, seja na internet, seja na TV, seja no rádio, seja onde for, nós estamos atingindo você e as possibilidades de você realizar o seu sonho. Parabéns toda a equipe por esse projeto incrível. E hoje nós vamos falar de 2 temas super interessantes e que podem inclusive ajudar vocês aí com um repertório sociocultural para a redação, assim também como podem cair questões de atualidades. O primeiro dos nossos temas é a uberização. Galera, você acredita que muita gente até hoje acha que uberizar ou Uber é simplesmente motorista de carro ou motorista ex-taxista que agora trabalha com aplicativo ou taxista que trabalha com aplicativo, enfim. O fato é que Uber não significa motorista de aplicativo. Uberizar significa um modelo econômico disruptivo. E isso é muito interessante. Tem uma questão mega atual que aconteceu no dia 1º de junho, agora de 2020, que foi o break dos apps. Isso é extremamente importante para a gente começar a refletir algumas questões, como por exemplo a reforma trabalhista que aconteceu em 2017 e como os possíveis reflexos do desemprego no Brasil e também como, o uso dos aplicativos aí como meio de economia disruptiva durante a pandemia que a gente está passando nesse momento. Enfim, são várias possibilidades de tema de redação. A gente sabe que pode cair tudo, pode cair nada ao mesmo tempo. O fato é que a gente precisa aprender. E uberizar nada mais é do que uma forma de economia compartilhada. É um modelo de transformar a forma de consumir, assim também como a forma de entregas. Entregas eu me refiro não somente à pessoa que está distribuindo esse produto para você, mas à pessoa que leva esse produto até você. Tudo é feito através da tecnologia e a gente já teve aquela aula outrora, sobre a revolução 4G, e lá naquela revolução os meios tecnológicos foram fundamentais para que a uberização passasse a ser fundamental nesse período de pandemia e que nos alimentasse, que nos trouxesse gás, que nos trouxesse frutas, que nos trouxesse supermercado, que estivesse nos mantendo nesse isolamento social. Uberização é um meio ou um modelo de economia que a gente pode fazer já uma interdisciplinaridade com o inglês que chama peer-to-peer. Pessoa para pessoa, pessoa por pessoa, diretamente, eu contigo, tá? É uma forma de transformar a empresa em um modelo de negócio. Então eu deixo de ter aquela estrutura de empresa lá da Revolução Industrial e passo a ter um modelo, um segmento, Eu passo a ter um mercado. E esse mercado me possibilita, através da tecnologia, criar esse formato de uberizar, que é tratar diretamente com aquele que deseja ter o meu produto. Então, uberizar virou o significado de alterar a forma como os intermediários entre o gerenciamento e seus negócios estão acontecendo. Os aplicativos são o fundamento, desse processo de uberização. Então eu posso te dar exemplo aí de vários, mas eu não gostaria de citar aqui, mas a gente pede comida, a gente pede transporte, a gente aluga casa, a gente aluga carro, tudo isso através do modelo disruptivo, que é o contrário do modelo linear, através do processo de uberização. O segundo conceito que eu quero trazer para vocês hoje é o conceito de protagonismo. Há muito tempo a gente vem falando que uma das possíveis temas de redação é o protagonismo do jovem, seja lá onde for, na política, no trabalho, enfim, é o protagonismo do jovem no século XXI. Seja qual for o formato ou recorte da redação, você precisa entender primeiro o que é o tal protagonismo, Então vamos lá. Tem uma frase do Adam Curtis, Nossa, às vezes eu dou uma embolada na língua, uma travada, É a adrenalina de estar aqui na TV Enem. Enfim, o Adam Curtis, ele diz uma frase muito interessante, que é o seguinte: o individualismo é um produto de uma determinada época e forma de poder. A noção de que você apenas expressa o seu verdadeiro desejo e os seus sonhos nada mais é do que a chance de colocar o indivíduo a dormir. É uma noção política, é uma dinâmica central da nossa vida moderna. E o Adam Curtis, ele diz:
para que a gente possa burlar, né, essas tentativas de nos alienar em todos os aspectos, no consumo de massa, na política que hoje em dia trabalha com os disparos de massa, seja lá como for, uma das melhores maneiras é o protagonismo, ou seja, o indivíduo deixa de ser um mero coadjuvante da sua própria história e passa a ser um protagonismo da sua própria história. Tá na hora da gente parar de contar sobre grandes protagonistas e passarmos a ser protagonistas desse tempo, desse período, dessa época que estamos vivendo. E a gente pode fazer isso já. Um dos grandíssimos exemplos não somente do ano de 2020, mas dos últimos anos tem sido os movimentos raciais que a gente já falou aqui também em outra aula, principalmente o Black Lives Matter. Então o protagonismo vem estimulando aí a consciência social a se tornar subjetivamente mais interativa, mais crítica e mais responsável pelas transformações sociais que realmente vêm ocorrendo o tempo inteiro e numa velocidade muito mais dinâmica do que, por exemplo, na década de 80 ou na década de 90. Os anos 2000 chegaram na velocidade 2000. Não tem tempo para pensar. As lutas que eu imagino, por exemplo, que vou me recordar do meu querido Ricardo quando ele faz uma aula de história brilhante, e vou dizer, por exemplo, que em 14 de outubro de 1964, Luther King estava ganhando o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial através do seu processo de desobediência civil. Vamos abrir uma aspas aqui? Desobediência civil, galera, é um método não violento de protestar contra um governo opressor, injusto ou ilegítimo, né? Desobedecendo às autoridades e suas regras como forma de pressão. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o Luther King foi, assim como Gandhi, sinônimo de desobediência civil e sinônimo de protagonismo, tanto que a gente estuda eles nos livros de história como os grandes homens que mudaram a nossa história. O Gandhi dizia que a desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão, né, de não estar reprimido e sim de usar a sua desobediência para tentar não encarcerar a sua consciência e ter liberdade de pensamento e de ação, de protesto, de manifesto, enfim, ter liberdade para fazer a sua própria condição de ser social. Estamos vivendo o século do eu, fato. Estamos vivendo o século da individualidade, fato. Mas cada vez mais percebemos que essa perspectiva da psicanálise de que estamos no século XXI, de que é o século da individualidade, o século do eu, que foi tema já da UESB, da UNEB, já foi tema da UNB em Brasília, de alguns vestibulares, isso tem frustrado os conceitos e, né, as projeções intelectuais do século XIX e do século XX tem frustrado, porque a gente tem percebido que cada vez mais a gente tem se aglomerado, mesmo que não seja fisicamente, mas as conexões virtuais, a aldeia global, todo esse processo de vida tem nos aproximado cada vez mais para que a gente tenha conexões. E se não for conexões de fato físicas e presentes, mas são conexões intelectuais, né? A nossa mente ela está sem fronteira, as nossas ideias estão aí atingindo o mundo todo. Daquela ágora grega que era só uma praça pública de discussão política, hoje nós temos a ágora virtual para fazer todo o nosso cyberativismo, cyberpolitivismo e qualquer tipo de expressão e fala e local de fala e representatividade que a gente quiser. Lembrando, como eu já fiz uma aula anterior sobre a legislação da internet, tudo dentro da lei. Então a gente tem que entender, né, que Florestan Fernandes ele disse lá em sua época, né, que a televisão tornou-se um estado dentro do estado. Eu diria para vocês hoje que a internet, as redes sociais viram um estado dentro do estado. E o exemplo disso é a influência das redes sociais na Brexit lá na Inglaterra, nas eleições dos Estados Unidos, nas eleições da França e nas eleições do Brasil, fazendo com que esse protagonismo saísse das ruas, deixasse de ser aquele protagonismo da década de 80, dos caras pintados, da direta já, né, deixasse de ser aquele protagonismo de 80 e 90 e passasse a ser uma nova forma e uma nova lógica de estímulo dessa individualidade em prol de uma coletividade que agora está através da hashtag. Aí, né, a gente pode dizer o seguinte, a hashtag é o maior processo ideologizador do século XXI. Ninguém que faz uma hashtag faz para ser um pensamento isolado. Toda hashtag é um pensamento coletivo. Já caiu no Enem blog, vlog, selfie. Quem sabe esse ano eu não acerto com a hashtag, né? Enfim, esses conceitos que eu trouxe para vocês hoje de
uberização e de protagonismo são dois conceitos que podem auxiliar vocês tanto com questões como com redação. Fiquem atentos nas questões de atualidades. Os protagonismos dos movimentos, dos novos movimentos feministas, o protagonismo da mulher nas eleições, todo mundo lembra, né? Da hashtag ele não, o protagonismo da mulher na política que tem crescido tanto. Vou dar um exemplo da Malala ganhando o Prêmio Nobel. O protagonismo dos movimentos das minorias, seja um movimento racial, seja um movimento LGBTQI+, enfim, todos esses movimentos, eles têm saído das ruas e tomado as proporções da interconectividade. Isso significa que o protagonismo está cada vez mais forte. O local de fala está aí, pronto, ativo e presente para que você grite e grite ao mundo o que você deseja mudar. Só existe uma forma de mudar o mundo, e essa forma de mudar o mundo é começando a mudar. Mude e o mundo muda junto. Mais um dia de aula com nossos professores incríveis, trazendo para você a preparação para você chegar na prova do Enem com tranquilidade. TV Enem está nas ruas da Bahia, do Brasil, muito por conta da responsabilidade social de muitas empresas de comunicação, que nós aproveitamos para agradecer nesse momento aqui a todas as empresas, instituições que apoiam o nosso projeto. Muita paz, muita luz para todos vocês e continuem nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, @TV Enem, no YouTube, canal Escritório do Pensamento, na TV aberta, na TV fechada e, claro, na nossa plataforma tvenem.com.br. E vamos em frente.